do Além, fascículo 16. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1939. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Energias coordenadas. Meus amigos, meus irmãos, cabe-me dizer-vos algumas palavras no início desta sessão. Nos poucos instantes que a precederam, tivestes oportunidade de preencher mais uma formalidade dos estatutos, elegendo o Conselho Fiscal que funcionará durante este ano. Meus amigos, são coisas simples, ligeiras, que se fazem em cumprimento da lei. Mas é preciso compreender que nesta casa todos têm a sua responsabilidade. Ninguém pode cruzar os braços e ceder todo o esforço de trabalho a um determinado número de pessoas.
Se são crentes, se são devotados a espiritismo, se compreendem a necessidade do progresso espiritual e material desta instituição, todos aqueles que compõem o corpo do Asilo Espírita João Evangelista devem solidarizar-se com a diretoria, com o seu quadro de cooperadoras, com o seu conselho fiscal, para o trabalho, repartido sobre muitos, se torne suave e proveitoso. As energias reunidas, visando todas o mesmo fim, darão resultado centuplicado, se, de fato, os vossos pensamentos combinarem com o que acabo de proferir. Na realidade, o que se vê é que os espíritas, em certas e determinadas ocasiões, estão prontos para trabalhar, mas, como é comum à maioria dos homens, o entusiasmo cedo arrefece, a não ser um pequeno grupo, que permanece sempre de pé. Todos os mais têm alternativas, variam, como variam as estações do ano. Que não seja assim. Que vós compreendais que a causa espírita necessita de propugnadores, de propulsores, de criaturas de boa vontade, sempre dispostas a agir em qualquer tempo. Esse entusiasmo, que todos têm num momento e depois arrefece, não é aconselhável. É preciso que, paulatina, porém firmemente, a energia vá acelerando moderadamente o seu passo, para que maiores obras possam ser executadas e melhores resultados colhidos dentro do ramo de trabalho espírita que escolhestes. A boa vontade é elemento primordial em qualquer trabalho. Enquanto a união, enquanto o pensamento dominador é o de fazer bem e essa ideia encontra adesões, o trabalho se torna fácil, suave. Mas desde que os pensamentos não convergem todos para o mesmo ponto, antes há vontades discordantes, que longe de serem afetivas, ativas, diligentes, negam o seu esforço e ainda são elementos discrepantes, que jamais estão satisfeitos com o progresso que vem e têm sempre espírito de crítica para censurar os seus irmãos, não apresentando medidas que possam ser aceitas e criticando as que são sugeridas. Quando predominam esses elementos, é difícil que o trabalho prospere, porque há sempre uma força contrária às ondas de pensamentos bons. Essas ondas encaminham para frente, vem o pensamento perturbador e não recuam, porque não o devem fazer, mas se enfraquecem. Vede, por exemplo, o que se dá com qualquer líquido transparente. Claro, uma gota que seja de outro líquido negro será bastante para o tudar. Assim é o pensamento condenável, penetrando no ambiente daqueles que creem e trabalham com vontade, como o que paralisa a energia, e, nessas condições o esforço é dobrado. Vamos, pois, meus amigos, fazer um esforço pessoal, individual, porque é das individualidades que se formam as coletividades. Vamos fazer este esforço, procurando levar avante a obra do Mestre, para dar prazer ao diretor espiritual desta casa. Que assim seja. Max. Em 15 de fevereiro de 1938. Sobre o princípio de obediência. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos guarde. Não posso fugir ao desejo de dizer algumas palavras todas as vezes que o assunto em estudo se refere, direta ou indiretamente à infância, aos asilos, às escolas, onde deve ser firmado o princípio de obediência e cumprimento do dever. Havendo dedicado grande parte da minha existência a esses estudos e a sua prática, eu nunca me furto ao desejo de externar-me sobre tais coisas. Entendo que a boa educação nos ensina, desde cedo, o princípio da obediência. A obediência é a principal virtude para o cumprimento de um dever. Costuma-se até dizer que os homens de bem, os homens de palavra são escravos do dever. Esse sentimento deve ser incutido desde a infância, porque nada é mais belo, mais correto, mais agradável a Deus, do que ver-se, numa vida, desde a infância até a velhice, esse princípio respeitado, cumprido, com amor, com dedicação. Desde os primeiros dias da existência, nós temos a quem obedecer. Nossos pais nos tomam desde as faixas do berço e nos encaminham pela estrada da vida, guiando-nos os passos enquanto não estamos em condições de caminhar sós. Neste caso,
A obediência é um dever, e felizes aqueles que até a maturidade ainda têm os seus velhos pais a quem possam consultar nos momentos difíceis, porque todos passamos nesta vida transitória. Acontece, no entanto, e não poucas vezes, que, pelo fato de o espírito ter provas por que passar na vida terrena, as crianças se veem privadas desse amor, dessa dedicação, nos primeiros anos da existência. Neste caso se encontram os órfãos, aqueles que tiveram pais mas já não os têm, que tiveram mães, mas já não as possuem. Não é que eles não existam como pais ou mães, porque os seus espíritos permanecem, no além, com todo o amor, com toda a dedicação aos filhos que na terra ficaram, mas, como homens e mulheres, já não existem no planeta. São órfãos, portanto, as crianças cujos pais passaram da vida planetária para a vida além-túmulo. A maioria dos pais, porém, deve ser respeitada, querida, admirada, e nunca uma referência lhes deverá ser feita sem o maior respeito. Porque, se faltar com respeito a uma mãe mulher é condenável, mas ainda é quando essa pessoa deixou de ser uma criatura humana para se tornar um ente espiritual. Portanto, o argumento de as crianças não quererem prestar obediência senão aos próprios pais e a mais ninguém na terra não procede, salvo quando os pais estiverem presentes. Aí, então, é lícito, é justo, que lhes seja dada toda a obediência. Muitas vezes, porém, são os próprios pais que colocam os filhos internos em estabelecimentos pagos, onde é exigida toda a obediência, concordando eles com tudo isso. Os pais representam, no coração dos filhos, o primeiro lugar. A eles, a primeira obediência, e primeiro amor. Mas se eles passam por chamado de Deus, para o mundo da causa, os filhos não podem ficar abandonados, sem ter quem deles cuide, e os seus representantes na terra têm direito à mesma atenção, ao mesmo respeito, se não ao mesmo amor. Ninguém aconselha um filho a ter pelos estranhos o mesmo amor que teria pela sua mãe. Isso não seria direito, não seria louvável nem justo. O amor de mãe é único. Mas os espíritos daqueles que partiram para o além, deixando na terra os seus filhos tão somente porque Deus os chamou, não podem sentir alegria por sabê-los desobedientes, fora da lei de Deus, sem a compreensão dos seus deveres, sem absolutamente o menor gesto de delicadeza para quem tem a obrigação de olhar por eles. Por isso, digo, o cumprimento do dever cifra-se na obediência. A obediência é a docilidade no proceder, é escutar o conselho daquele que fala a tempo, é atender na medida da sua inteligência e boa vontade, compreendendo que qualquer palavra dada como um corretivo a quem quer que seja não deixa de ser um aviso daqueles que só podem falar pela boca dos outros. Quem está na terra pode falar, tem esse privilégio que Deus lhe concedeu. Mas quem ganha as paragens do além e tem vontade de se dirigir a um filho, para lhe fazer ver a sua falta, o caminho errado por onde anda, as suas intenções pouco delicadas, os seus gestos grosseiros, a sua maneira incorreta de agir, apenas o pode fazer por intermédio de um terceiro, e isso, meus amigos, não deixa de constituir prova. Aconselho a todos os presentes, a todos que aqui vos encontrais e que tendes os vossos pais no além, sejais crianças, mulheres ou homens, que nunca deis um passo na vida, que vá contrariar esses espíritos, porque eles tudo veem, eles tudo ouvem, eles se incomodam, e, se tivessem olhos para chorar, chorariam muitas vezes. Poupai-os, pois, sede caridosos. Deus vos guie e ampare. Anália Franco. Em 15 de fevereiro de 1938. Amai-vos uns aos outros. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez venho visitar-vos nesse recinto, habituada como estou constantemente a fazê-lo. Afazeres de ordem espiritual muitas vezes nos afastam do meio em que convivemos, mas, o certo é que as nossas almas se sentem ligadas às criaturas terrenas, e não podem delas se afastar.
Senhor Deus, escuta esta prece que o meu espírito faz neste instante pelo asilo espírita João Evangelista, pelos seus componentes, por todos que aqui penetram. Eu, que sou assídua frequentadora desta casa, cujo movimento tenho acompanhado sempre, desejando o seu progresso, venho orar em nome dos meus irmãos. Que a tua inspiração bafeje todos os seus dirigentes, para que a tua vontade possa ser compreendida por todos os seus professores, alunos, corpo docente, discente, enfim, administração, diretoria, que todos se entendam mutuamente, para evitar discórdias possíveis, estabelecendo um reinado de concórdia e harmonia, dentro do lar espiritual de João Evangelista. Meus amigos, eu intercalei, nesta pequena prece, estas palavras que acabei de dizer, como um desafogo para minha alma. Eu desejo imenso ver essa paz constante em todas as casas, famílias, lares, cidades, terras, no mundo inteiro, se assim for possível. Não como um espírito diretor, mas como um amigo que se comunica, que se sente amado por todos os presentes. O meu espírito vem pedir mais uma vez a vossa prece, no sentido de haver uma harmonia completa, entre todos os presentes, e os que não se encontram no momento, para que o reinado de Jesus se firme, e o diretor espiritual da casa possa então ver realizada a sua súplica constante: amai-vos uns aos outros. Paz conceda o Senhor a todos os seus filhos na terra. Irene. A caridade vem do interior. Amigos e irmãos, paz entre todos vós. Muito grato a Deus é o meu espírito neste momento. Não sou estranho entre vós, nem sou estranho à seara bendita em que trabalhais. O Espiritismo merece de toda criatura de boa vontade o esforço natural pela sua propaganda, esforço inteligente, bem orientado, mas esforço que se combine com a demonstração prática da vida. O Espiritismo é a tábua de salvação para muitos, porque, sequiosos das verdades eternas, buscando bebê-las nos ensinamentos religiosos de outras crenças, voltam de lá desiludidos, porque a verdade eterna paira acima dos ensinamentos terra a terra que lhes são fornecidos. Espiritismo tem muito para vos dar, meus amigos. Ele exige de vós, tão somente, que cuideis da vossa própria felicidade. Não imagineis que isso é um pensamento egoísta, que estou a insinuar-vos. Não. Porque, quem trabalha para o próximo, quem tem caridade para com seus irmãos, quem se lembra da sorte do pobre, este trabalha para si. É assim que eu digo: Espiritismo cuida de vós. Mas é preciso que vós cuideis dos outros, é preciso que vós tenhais o conhecimento perfeito do que é caridade, a caridade que se exterioriza por sentimentos verdadeiros da alma, a caridade que tem piedade do sofredor, que compreende, que sabe descer até o fraco, pois a caridade sem esses requisitos de ternura materna, não pode ser tida como tal. Quantas vezes, eu a procuro em ambiente que se diz cristão, que se diz espírita, e encontro a ausência desse sentimento em almas que supunha bem formadas, e desiludido, volto, porque encontro almas empedernidas, que não se condoem da fraqueza, nem do infortúnio dos outros, cuja preponderância sobre os fracos é terrível. Almas que não têm um carinho, que não têm um sorriso, que não têm um gesto meigo, antes, se mantêm na sua rigidez indomável, dominando, empolgando caracteres fracos, débeis. Espiritismo, meus amigos, vem para vos abrir os olhos. Olhai o vosso interior, consultai o pulsar da vossa alma, como o médico consulta o pulsar das vossas artérias. Senti se o vosso coração realmente se enche da chama de amor que deve impulsionar a mão que segure o arado, para poder cultivar o campo que lhe foi fornecido. O campo em regra é o mundo, e a terra. Mas este campo está dividido em pequenas porções e estas porções são diversos núcleos de espiritismo. Eis aqui um pequeno terreno para ser cultivado. As sementes plantadas produzirão árvores, estas árvores ao nascer são pequenas,
pouco a pouco irão se desenvolvendo e vós tereis o cuidado de mantê-las, de trazê-las podadas, esperando mais tarde a recompensa. Continuai este trabalho, mas recordai sempre, meus amigos, que uma obra como esta, depende do vosso esforço material, e também depende, sobretudo, do esforço espiritual. Calcai o vosso impulso maligno para que possais então corrigir com ternura, com espontaneidade do vosso coração. Quantos buscam uma fonte para dela beber o fluido que venha saturar as suas almas? Refiro-me às fontes espirituais do além. Nós não escolhemos terrenos. Abrimos fontes e espargimos o fluido. Onde ele cair, só poderá fazer o bem. O homem escolhe, o homem tem preferências entre o bom e o mal. Muitas vezes tem sido dito nesse recinto às criaturas para deixarem crescer juntos o joio e o trigo, porque o Mestre, o Senhor dos Senhores, sabe fazer a separação, e ele a fará a tempo. Assim, pois, meus amigos, nesta curta visita que vos faço, o meu coração se alegra pela presença dos meus, e devo dizer, aproveitai as lições de Espiritismo, ministrai-as aos outros, mas tomai muito cuidado que nesta propaganda seja o vosso espírito o primeiro a ser beneficiado, para que, assim sendo, possam as vossas palavras, os vossos gestos, beneficiarem a outros. Os líquidos puros, em vasilhas de fundos não limpos, se prejudicam. Assim é a doutrina espírita. Através de vasos impuros não pode ter o mesmo resultado que através de almas desejosas do bem, experientes da vida. Deus vos guie. Um só nome para consolo dos que me amam. Alfeu. Em 18 de fevereiro de 1938. Alerta, juvenis. Meus amigos, meus irmãos, todos vós conheceis o oceano e o tendes como uma demonstração viva do poder eterno. A grande massa d'água que envolve o vosso planeta é um símbolo da onipotência de Deus, porque só Ele a pode conter, dominar. Se o mar enfurece, não há medidas salvadoras, nem pacificadoras, para sua ira. Semelha alguma coisa de viva e potente, que uma vez revoltada, dificilmente se amansará. No entanto, Jesus, um dia, estendendo a sua mão divina sobre as águas, repreendeu-as dizendo, aquietai-te. E o mar sossegou. Assim, meus amigos, na vida humana cresce o mar das paixões, ele também tem as suas tempestades, também se revolta, se enfurece, se exaspera. Convém acalmar as tempestades humanas, que não são menos perigosas do que as marítimas. Se nas tempestades terrenas a fúria do mar pode sacrificar vidas, na fúria das paixões as almas são sacrificadas. Vós bem sabeis que a alma tem bem maior importância do que o corpo. Este, cedo ou tarde, será entregue à terra, nossa mãe comum. Os espíritos têm de voltar para aqui, e é preciso que para continuarem o seu progresso no além, se purifiquem, se limpem de umas tantas culpas. Meus amigos, venho para vos dizer, grandes tempestades se anunciam nesses dias terríveis que se aproximam. Poderiam ser dias alegres, dias de folia sã, poderiam ser dias apenas de brincadeiras inocentes, que em nada prejudicassem a juventude, mas são dias de formidáveis perigos para a mocidade. Alerta, pois, corações jovens, mas espíritos fortes. Nunca vos esqueçais da nobreza que deve envolver o vosso espírito. Não permitais que a podridão da lama venha manchar a alvura das vossas almas, que foram criadas para a felicidade interna. Meus amigos, não penseis que tendes diante de vós um espírito exigente, que vem pedir sacrifícios superiores às vossas forças. A mocidade é sempre a mocidade. A velhice é nobre, é digna. Ela é o sol que descamba para o ocaso. A mocidade é o nascente, tem portanto o direito de divertir-se, de brincar. Cuidado, almas irrequietas. Não venham as vossas plumas de pombas mancharem-se na lama que pula dos charcos, procurando estragá-las. Sede fiéis à vossa crença, porque só ela vos pode guardar da boca do mundo.
Deus vos abençoe, e abençoe também os vossos lares para que eles não venham a chorar lágrimas de amargura após os 4 dias que se aproximam. Deus vos guie, e vos ampare sempre. Isaura. Em 25 de fevereiro de 1938. Recomendações oportunas. Seja louvado o nome do Senhor. Amigos e irmãos, tendes uma prova neste dia do que tantas vezes vos tem dito o Espiritismo: o ambiente fará exceção. A vossa concentração tão perfeita quanto possível deu entrada a diversos espíritos necessitados de doutrinação. Espíritos que pela sua proximidade aos costumes terrenos, não podem ser doutrinados no além, e entre vós não é estranha tal coisa. E diz ficar afastados desta casa por uma semana. Que esta semana, porém, não seja inativa, que os vossos pensamentos de vez em quando se voltem para ela, para que se misturem com os pensamentos que daqui partem para vós, e que tenhais uma semana sadia, conforme vosso desejo, correspondendo às vossas ambições pessoais. Tenho certeza de que nenhum de vós aqui presente entrega ao seu espírito pensamentos pouco leais, ou inadequados à doutrina que professais, é quanto basta. Olhai pela mocidade, vigiai os seus passos, não deixeis que a juventude se sinta inteiramente solta nesse mar agitado que começa a crescer, a se avolumar, na sociedade a que pertenceis. Que se divirtam, que foguem, mas que se lembre sempre que tem um nome a zelar, uma reputação individual, sobre a qual não deve parar a mais leve mancha. O asilo espírita João Evangelista continuará em prece por todos vós. Nós não vos esqueceremos, olharemos por todos os doentes cujos nomes permanecem nesta mesa. Praz aos céus, porém, que aqueles cujos nomes hoje mesmo deram ingresso aqui, por se sentirem abatidos no seu físico e no seu moral, não agravem ainda mais a sua situação nessas brincadeiras desenvoltas que os podem prejudicar. Coragem para viver, e, sobretudo, a coragem inabalável da fé. Deus vos guie. Max. Em 25 de fevereiro de 1938. Nossas almas estão abertas diante de Deus. Meus amigos e meus irmãos, venho visitar-vos mais uma vez, desejosa de comungar convosco, na mesma taça de fraternidade cristã. Venho visitar-vos mais uma vez, para cooperar no vosso trabalho, incutindo-vos a ideia de que nada se perde, quando se trabalha para o bem. O mínimo esforço, a menor parcela de energia desenvolvida em benefício da caridade, são aproveitados. Deus vê o motivo, o sentimento que inspirou o gesto praticado no próprio momento, quer seja por palavra, por pensamento, por ação. A caridade é visível por Deus, a Ele nada é oculto. Assim também os pensamentos que lhes são opostos, a falta de caridade com o próximo, a falta de paciência, tudo se pratica sob o olhar de Deus. Isto significa que as vossas almas estão abertas como um livro diante da divina providência. Vede, pois, meus caros irmãos, quanto cuidado deve haver em vossos pensamentos, em vossos sentimentos. Como vos poderíeis sentir envergonhados, se no momento em que um pensamento impuro atravessasse a vossa mente, o vosso espírito pudesse ver o olhar de Deus fixado sobre vós? Não vos preocupeis com a morte. A morte não avisa. Ela vem como um ladrão, sem prévio aviso. Ela vem inopinadamente, quando menos a criatura espera, ela chega. Preparemo-nos, pois, todos nós quantos estamos na terra, para esse dia solene, porque não sabemos quando será, cedo ou tarde. E que a morte não venha apanhar nenhum dos presentes, numa ação condenável contra a reputação dos seus irmãos, contra a dignidade alheia, contra a fé cristã. Que a morte não venha surpreender ninguém desta forma, que ela apanhe os vossos espíritos do vosso trabalho, ou no leito, em sofrimento, mas com o pensamento fixo em Deus, o que será um consolo para os vossos espíritos. Meus amigos, preparai-vos todos, porque ninguém sabe o dia, a hora.
Os homens se entregam à prática de atos que jamais deveriam ter realizado. Criaturas em idade avançada, nestes últimos dias que passaram encanecidos, se tornam verdadeiras crianças, sem critério, numa fraqueza espiritual verdadeiramente lastimável. Meus amigos, Jesus tinha o seu olhar fixo sobre a terra, e naturalmente os viu, naturalmente julgou a sua falta de compostura. Na vida terrena, o critério é o princípio da felicidade eterna. Quem não sabe viver como homem, não saberá viver como espírito. Homens sem critério, com pensamentos inferiores, concebendo ideias impuras, não podem ser espíritos alevantados para o bem, não podem ser espíritos virtuosos, puros, esclarecidos. Tal seja o homem na terra, tal será o espírito no além. Aperfeiçoai-vos, meus amigos. Deus vos guie e vos ampare sempre. Maria Luísa. Em 4 de março de 1938. Ninguém vive sem sua cruz. Amados irmãos, paz. Dura é a estrada da vida, e aquele que consegue palmilhá-la, sempre em linha reta, não se desviando para a esquerda nem para a direita, é um vitorioso liberto, vencendo em combate a prova. A vida terrena é sempre cheia de dificuldades. Há tropeços para os espíritos que querem evoluir depressa. Quem souber vencê-los, cedo alcançará o fim, não sabendo, prolongará a estrada indefinidamente, e as ladeiras vão surgindo, as montanhas aparecendo, de forma a tornar cada vez mais difícil a tarefa do espírito terreno. Meus irmãos, meus amigos, vós estáis aqui reunidos em família, sois em pequeno números, mas cada um de vós tem a sua história, as suas mágoas, as suas tristezas, os seus pendores. Nós que podemos de alguma sorte penetrar em vosso íntimo, devemos dar, para cada um, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação. Mas, assim em conjunto, como atingir individualmente este ou aquele espírito? De que maneira atingirei o alvo? De uma maneira muito fácil, muito simples. Ninguém vive na terra sem a sua cruz. A cruz por vezes é a moléstia que fere o indivíduo do berço ao túmulo, prolongando a existência terrena, no meio de acerbos sofrimentos. A cruz às vezes é uma amizade sincera que se tem, e se vê essa pessoa descambando no precipício do erro, da vergonha, não se podendo salvar. A prova, de outras vezes, é o desgosto, o sentimento oculto da alma que não o revela, aparentando, muitas vezes, uma felicidade que não possui. Mas quem é que vive sem se incomodar? Ide a esta grande cidade e procurai penetrar em todos os lares, se quiserdes vos interessar, e todos vos dirão, poderíamos ser tão felizes, se não fosse. E a reticência preencheria o vácuo. Sentimos-nos muito bem, mas há sempre um mas em toda a história. Ora, vós que tendes todo conforto e nas vossas casas, a quem nada falta, que tendes maridos, ou esposas, dedicados, atenciosos e meigos, orai por aqueles que não vivem assim, orai por aqueles que são corações empedernidos, muitas vezes nadando na abundância, porque a riqueza, a fartura material, nem sempre corresponde à espiritual. Às vezes num albergue retirado, pobre, mora a felicidade que se ausentou de um lar suntuoso, onde poderia viver cercada de luxo, e da grandeza. A vida é assim, meus amigos, é a prova, realizai cada um de vós dentro de si o lar eterno. Um dia habitareis esse lar que Jesus foi preparar, porque ele mesmo disse, eu vou para vos preparar lugar. Nesse lar, alegria completa, a felicidade é perfeita, porque reina nele o amor, a paz existe. E que esta, meus amigos, seja em vós uma verdade, como de fato é, não simplesmente uma fantasia do vosso espírito. Realizai, como uma verdade que realmente o é, o lar perfeito que Jesus foi formar para vós. Porém, preparai-vos, enquanto é tempo, para morardes nessa habitação onde tudo é brancura, onde o espírito precisa penetrar sem fazer sombra. Enquanto o vosso espírito,
penetrando no além, permanecer um corpo opaco, fazendo sombra, não está plenamente desenvolvido pois não é tão lúcido, transparente, perfeito, sereno, como a luz. Preparai-vos para serdes assim, e que a casa de João Evangelista, onde é pregado o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, onde se procura encaminhar os homens para a verdade eterna, que é Deus, faça também o seu progresso sob o palio da caridade, tornando-se um modelo entre as suas congêneres pelo sentimento que a empolgue e pelo testemunho das criaturas que aqui vivem, que habitam, testemunhas da paz, do amor, da ternura, que convida à fé. Deus vos abençoe e vos guie sempre. Anália Franco. Em 5 de fevereiro de 1938. Vocações. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Mais de uma vez tem sido dito às criaturas humanas, especialmente às espíritas, que, dentro da vinha do Senhor, na seara bendita do Mestre, há trabalho para todos, e que cada um tem o direito de escolha, segundo a sua vocação, de acordo com o seu discernimento. Querer apreciar o trabalho alheio conforme os próprios desejos, as próprias inclinações, não é julgar com precisão e é certo. Quem julga, quem observa, deve fazê-lo imparcialmente, dando a cada um conforme o seu valor, na medida das suas obras. Fazer paralelo entre trabalhos de natureza diversa, ainda que subordinados à criança espírita, é não compreender as diferentes modalidades dessa ciência que é o espiritismo. Se alguém tem inclinação para trabalho de caridade prática, que se dedique a essa espécie de trabalho. Se, porém, tem propensão, amor, pelo trabalho que se consagra à infância ou à velhice desamparada, siga o destino que a sua vocação lhe aponta. Se outrem tem a predileção pelo serviço de consagração aos doentes, velando por eles, medicando-os, fornecendo-lhes o passe de acordo com a sua fé, que siga esta bela inclinação, certamente aproveitada por Deus, uma vez que é partida da boa vontade da criatura. Torcer vocações é cometer grave erro. Sirvam de exemplo as coisas práticas da vida. Vós não ides dedicar à pintura aquele que só demonstra predileção pela música, embora sejam duas artes, são bem distintas. Também não ides fazer escultor daquele que não tem desejo de seguir esta carreira, revelando, sim, vocação para outra qualquer. Por outro lado, não ides fazer médicos daqueles que desejam ser advogados, e assim por diante. O trabalho espírita, se bem que todo ele seja um só, porque todo ele se subordina ao tema caridade para com o próximo, amor para com Deus, tem diferentes tonalidades, e aquele que penetra nessa seara bendita pode escolher à vontade, para poder trabalhar com gosto. Entretanto, há criaturas humanas que, possuindo vocação para certo ramo de trabalho, emprestam essa dedicação ao outrem, querendo torcer a inclinação desse outrem, para nivelar as duas vocações. Cometem erro, e erro grave. Porque, se dão andamento à parte que lhes toca, prejudicam a parte alheia, e os homens não têm o direito de se prejudicar uns aos outros. As vocações são livres, a vontade igualmente, o livre-arbítrio, respeitado. O próprio Deus não viola. Porque havemos nós, quando humanos na terra, sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas decepções que os outros, de querer subordiná-los à nossa própria vontade. Isto é querer nivelar inteligências, corações, vontades, critérios, quando nada disso pode ser posto no mesmo nível. Que cada um tenha o seu entendimento, a sua direção especial. Talvez não encontreis no plano terreno, duas criaturas de igual evolução. Assim pois, para que se estabeleça o equilíbrio no trabalho espírita, é de bom aviso que cada criatura que por ele trabalha se consulte a si mesma, para se dedicar àquele ramo de atividade para o qual a sua vocação a impele, não prejudicando, de forma alguma, o direito dos outros, igualmente sagrado, igualmente inviolável. São conselhos. Vós compreendeis que, ouvindo aqui,
escutando além, apreciando adiante, nós vamos coligindo estas opiniões, formando estes conceitos, e procuramos incutir as ideias sãs nos espíritos daqueles que julgamos afastados do verdadeiro rumo de trabalho. Aparentemente, esse parecer não é acertado, mas o fato é que vos pode auxiliar muito. Assim sendo, eu vos peço que, mais uma vez, façais um exame de vós mesmos, relativamente aos vossos pendores, à vossa crença, à vossa vontade de trabalhar, e deis, então, exercício a essa vocação, de maneira a não prejudicar jamais a vocação dos outros, porque cada um tem o direito da livre escolha, a cada um é lícito querer alguma coisa, e essa faculdade é permitida por Deus, desde quando concedeu ao homem o livre-arbítrio. Deus vos guarde. Spínola. Em 8 de março de 1938. Conselhos de uma mãe. Seja louvado o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, não é sem profundo acanhamento e grande esforço que me aproximo de vós nesta hora. Ninguém de vós poderá lembrar-se de mim, porque o vosso pensamento é completamente estranho à minha pessoa. Apenas duas almas encarnadas em corpos infantis, aqui presentes, poderiam, talvez, ter uma ideia vaga de quem lhes fala, e é a elas especialmente que me dirijo neste instante, aproveitando, ao mesmo tempo, a ocasião, para dizer a todas as outras aquilo que o meu amor de mãe indica para as minhas. Minhas filhas, vós não conheceis a vida, senão de muito pouco tempo a esta parte. Para as crianças, tudo é sempre muito bom, desde que o sustento material, o vestuário, e o remédio nas doenças não faltem, tudo mais é secundário para elas. Idealizar a vida como ela de fato é, bem poucas o fazem. Muitas vezes, quando recolhidas a um estabelecimento como este, em que lhe procuram proporcionar todo o conforto, todo o bem-estar, a ânsia delas é pilharem-se lá fora, em contato com este mundo que nós deixamos e de que não temos saudades. Quem, como eu, visita outros lares e vê crianças não abrigadas sob um teto protetor como as minhas estão, é que pôde julgar a miséria material e moral das crianças pobres. O que lhes falta? A própria água para os banhos diários é fornecida por medida, e nem sempre há, porque, havendo um pouco, é para matar a sede, e o asseio do corpo vai ficando assim mesmo, descuidado. Alimento. Feliz daquele que pode acender o fogo uma vez por dia. Vestuário. Feliz é aquele que tem um trapo para substituir outro. Calçado. O pobre não tem, ele só possui o que sobra dos ricos, e este mesmo muito escasso. A miséria, lá fora, minhas filhas, é assim. Há crianças que poderiam ser belas, se tratadas e cuidadas por mão carinhosa e boa, mas a sua pele é atostada do sol, os cabelos, que poderiam ser louros ou castanhos, são queimados, parecem palha, as unhas, que poderiam ser cuidadas, como são as de todas as crianças, são sujas, as mãos, calosas e imundas. Isto, para falar na parte exterior do ser. E, agora, as almas dessas pobres inocentes, sem disciplina, sem ensino, sem coisa alguma. Até o falar é diferente do das crianças delicadas. Usam termos impróprios, linguagem suja, e não tem ninguém que as corrija. Direis vós, nem todas são assim. Mas eu vos estou falando, minhas meninas, das crianças pobres. As crianças ricas naturalmente são diferentes, mas as crianças pobres são assim. Há muita miséria lá fora. Vós tendes boa cama, boa mesa, roupa para vestir, não vos falta tratamento, não vos falta até o supérfluo. Tudo isso é para agradecer a Deus, antes de vos recolherdes ao leito, é para juntar as mãozinhas e dizer, meu Deus, eu te agradeço tudo quanto fazes por mim. Vim aconselhar as minhas meninas. Se as outras quiserem, de boa vontade lhes deixo, também, o meu conselho. Que sejam boas e fiéis,
completem o seu tempo de estadia no lar de João Evangelista, a fim de poderem ter elementos fortes para lutar com a vida, e, quando lá fora estiverem, um pensamento de amor há de fazer voltar a memória para a casa que tão bem as tratou. Novo ano começa, novos estudos, novas lidas. Deus vos acompanhe os passos e vos guie sempre, como o meu pensamento continuadamente está sobre todas vós, muito especialmente sobre as minhas. E que as duas que tão de perto me tocam saibam compreender que todas as vezes que não procedem de acordo com esses pobres conselhos que acabo de dar ferem fundo o coração materno, porque o espírito também tem cordas vivas que parecem cordas de coração. Todas as vezes que as vejo fora dessa linha de conduta que desejo ver exemplificada por elas diariamente, o meu coração padece, o meu espírito sofre, e eu tenho muita necessidade de paz. Paz que me tranquilize a alma, paz que me permita evoluir. Dai-me, pois, sossego, e tende fé em Deus. Sede meninas cristãs, boas, ternas, obedientes, estudiosas e amantes da verdade. Deus vos guie e abençoe a todos. Margarida. Em 8 de março de 1938. Disciplina do pensamento. Meus amigos e meus irmãos, mais uma vez vos reunis, desejosos de praticar a caridade. Mais uma vez as vossas almas se elevem a Deus em súplica, para que seja lançada sobre a cristandade, a sua benção, o seu amor. Mais uma vez vos lembrais dos que padecem, dos que sentem sede de justiça, dos que sofrem o acicate da prova, como um látego vibrante, no corpo físico. Espíritos padecentes ainda encanados. Fazeis bem em vos concentrardes nos momentos solenes em que as vossas almas buscam caminhar com Deus. Fazeis bem em recolher os vossos pensamentos dentro das vossas almas, para que os sentimentos verdadeiros de cristãos se exteriorizem, e possam ser oferecidos ao Divino Mestre. Não vos esqueçais, porém, meus amigos, nesses curtos instantes em que as vossas almas comungam com Deus, com Jesus, que grandes bênçãos podem descer sobre vós. Essas bênçãos poderão ser ininterruptas, continuadas, desde que os vossos espíritos permaneçam em concentração, apesar de toda a labuta diária, de vez em quando se volvam para o alto, suplicando as graças que vêm do céu. Essas bênçãos de Deus são uma corrente incessante de bem-estar, que vós podeis sentir a todo momento. Basta, tão somente, que, apesar da sua imperfeição, os vossos espíritos se elevem ao além, sem a lama da terra, olhando sempre acima de todas as coisas, conservando, quanto possível, a pureza que vós desejais cultivar, eu sei, mas que tantas vezes é profanada pelos vossos pensamentos contrários. Meus amigos, há quem diga que o pensamento é indomável e não pode ser governado. Eu não penso assim. A corrente dos pensamentos segue o curso da propensão, do pendor do indivíduo que pensa, porque se a alma está sedenta do amor de Deus, se a alma se dedica ao próximo, o pensamento naturalmente corre a Jesus, mas quando a criatura tem sentimentos opostos a estes, o pensamento segue a corrente. Por que é que alguns pensam bem? Porque o amor é a fonte salutar de sentimentos nobres, justos, elevados. Não confundais o amor a que me refiro, com esse que o mundo batiza de amor. O que o homem chama de amor, é a paixão, porque o amor jamais toma desencaminho. O amor jamais se fixa em objetos impuros, ele se mantém sempre fino, suave, doce, acima de todas as impurezas. Assim pois, quem ama, pensa bem. Quem porém, se entrega à paixão louca, que o mundo lhe aponte como alívio, a corrente de pensamentos insensatos não encontra paradeiro para o seu desvario, enquanto que o outro, aquele que sabe amar com pureza de sentimentos, aquele que compreende que Deus é amor, fixa o seu pensamento sempre acima das impurezas, e a sua linguagem se traduz em doçura, paz, tranquilidade, beleza de expressão e fé. Sede, pois, assim, meus amigos, inclinados para o bem.
Fazei a concentração da prece, tendo em vossa consciência o pensamento para o alto, pedindo a assistência dos bons espíritos, e ela não vos faltará. Deus vos guarde e ampare sempre, nessa trajetória que vai da terra ao infinito. Que assim seja. Viana de Carvalho. Em 11 de março de 1938. Encaremos a vida tal qual é. Meus amigos, meus irmãos, louvemos ao Senhor. Que a todos nós, espíritos desencarnados ou espíritos humanizados, dê a consolação da fé, a certeza de uma vida melhor. Habituai-vos a encarar a vida terrena como uma vida temporária. Ela representa na vossa existência uma estação de parada. O vosso espírito aqui se detém por algum tempo para depois seguir a jornada para o infinito. Buscar na Terra a vida perfeita como se pode ter nos outros mundos, é não conhecer a doutrina espírita. Há quem busque a felicidade aqui, e deseje torcer o curso da vida eterna, transtornando seus dias felizes em dias pesarosos. Há quem procure afastar dos ombros a cruz do que sobre ele pesa, buscando uma vida cheia de flores, sem trabalhos, sem pesares, cheia de felicidade. Meus amigos, a vida na Terra não foi criada para esse fim. Vós vos deveis impressionar, sim, com a evolução dos vossos espíritos e o seu progresso, por tudo quanto possa adiantá-los, incutindo-lhes a verdade, o amor do próximo, esquecendo essa natural tendência, que todos têm, de querer realizar na vida tudo quanto lhes apetece, felicidade, amores, paz, alegria, tudo isso sem a menor sombra de sofrimento. A vida assim é uma utopia. Vós deveis vos lembrar que ao próprio Cristo o mundo ofereceu uma coroa de espinhos. A vós, o que não oferecerá a vossa prova, a que fizestes jus por um passado ingrato. Como querer recompensar os dias passados no desalinho de pensamentos desonestos, com uma vida folgada e sã? Acomodai-vos, meus amigos, com as circunstâncias da vossa vida, e buscai em espiritismo, não esse remédio absurdo que vos curará para toda situação, mas o conforto, a força, a resistência ao mal, a doçura, para que a fé prove a conformidade do espírito. Deus vos guie, Deus vos abençoe em todos os atos da vossa vida, e vos faça compreender a verdade nele contida. Até. José Dácio. Em 11 de março de 1938. A paz mundial. Meus amigos, meus queridos irmãos, Deus vos guie em vossos trabalhos, no esforço de fazer bem. Em todo trabalho espírita a intenção é tudo. Quantos realizam pouco, com o desejo santo de realizar muito, e esse pouco semelha, aos olhos de Deus, a moeda da viúva pobre, que lançou uma insignificância no gasofilácio, quando muitos outros deram maiores quantias. Esse pouco, meus amigos, que as almas puras realizam, representam aos olhos de Deus uma grande esmola. Orar pelos necessitados, do fundo da alma, pensar nas dores alheias, como se fossem si próprio, sentir as lágrimas que correm pelas faces dos outros, como se elas queimassem as próprias faces, condoer-se da infância que padece, como se essa infância lhe pertencesse, tudo isso é tomado nota pela providência divina. Por isso, não desanime o pobre que muito deseja fazer, e não pode realizar, pois o seu olhar do homem é pequena obra, ao olhar de Deus constrói uma obra imensa. A intenção vale tudo. Meus amigos, meus irmãos, no campo vastíssimo de espiritismo trabalham muitos obreiros. No entanto, o Senhor disse que a seara é grande e poucos são os obreiros. A paz mundial requer a atenção da maioria dos crentes, chama para si o olhar daqueles que a estimulam, que lhe desejam a presença e querem viver no seu seio. A paz mundial, a paz que se afugentou do vosso planeta pela incredulidade dos homens, requer atração por parte daqueles que nela creem. Crer na paz? Direis vós. Sim, crer na paz, é crer em Jesus. Abri as portas das vossas almas, para que ela penetre e vereis a suavidade que nela repousa.
e aqueles que se batem em conflito, que alimentam dentro de si pensamentos turbulentos e que vivem a idealizar questões sangrentas, questões que não podem ser legítimas por destruírem a estabilidade do mundo, perturbam a paz das consciências. E se aqueles que assim pensam, por um minuto sequer, abrissem o seu coração à entrada do Mestre Divino, veriam que o sossego invadiria o seu